A voz do campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar. A voz do campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar. Fetap Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Fetap Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 34 da temporada 2022. Hoje vamos falar sobre a participação da juventude rural na política sindical e nas eleições de 2022. A nossa convidada é a secretária nacional de juventude da CUT, Cristiana Paiva, que é de Boa Vista, Roraima, região norte do país. O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da juventude rural na política sindical e na eleição deste ano, que acontece no dia 2 de outubro. O número de adolescentes com idades entre 16 e 17 anos cresceu, mesmo o alistamento eleitoral e o voto sendo facultativos. Isso mesmo, Gleice. Em 2018, os jovens de 16 e 17 anos somavam 1,4 milhão. Hoje são 2.116.781 eleitores e eleitoras jovens. Ou seja, em 4 anos cresceu mais de 51%. O Tribunal Superior Eleitoral fez diversas ações com o objetivo de ampliar o voto jovem. Entre elas, a campanha Bora Votar, em 2021, a Semana do Jovem Eleitor, em 2022, incentivando jovens a tirarem o primeiro título de eleitor, e também tuitaços com a participação de influenciadores digitais e de toda a população. Pois é, Gleice, o Movimento Sindical Rural também fez mobilizações por meio de podcasts, spots, cards para a juventude rural tirar o título de eleitor e eleitora. Convidamos a secretária nacional de juventude da CUT, Cristiana Paiva, para participar conosco desse podcast. Cristiana é de Boa Vista, em Roraima, na região norte do país. Ela iniciou a vida sindical no Sindicato de Trabalhadores Rurais do município de Caroebe, onde foi secretária, tesoureira e assumiu a presidência com 23 anos. Cristiana é assentada da reforma agrária, produtora de banana no sítio Gratidão. Seja muito bem-vinda, Cristiana. Estamos a menos de 40 dias das eleições. E como é que você acha que a juventude deve participar desse processo eleitoral de 2022? Como eu avalio a participação da juventude nesse processo eleitoral de 2022, a gente for contar, a juventude é mais de 1/3 parte da nossa população brasileira. E a juventude tem todo esse gás, e ousadia para participar das eleições, tanto que a gente viu aí que mais de 2.000 títulos foram feitos para esses jovens que estão aí no primeiro voto estarem presentes nas eleições agora de 2022. Então a gente avalia isso como positivo nesse processo e acredita que os jovens vão ser muito importantes, apesar da gente saber que a grande maioria dos eleitores são mulheres, mas que são mulheres jovens, e que esse grande setor da sociedade, jovens e mulheres, vão agregar bastante, com certeza vão dar o tom das eleições, o tom das eleições de quem vai estar aí, porque é uma galera que está sendo muito impactada pelo seu processo, muito impactada pelo desânimo, pela falta de expectativa. Então, eu acho que é a galera que quer a mudança, que quer fazer a revolução nesse processo eleitoral, e a gente acredita muito que a juventude vai fazer com que a gente chegue a novos momentos, novos espaços e o Brasil possa sorrir de novo. O movimento sindical rural vive hoje uma renovação, com a ampliação de jovens nas diretorias dos sindicatos e também da federação.
Em Pernambuco, por exemplo, foi aprovado em Congresso a cota de no mínimo 20% de jovens nos espaços políticos do MSCTR Pernambuco. Cristiana, qual a importância da participação dos jovens na política sindical? Hoje a gente tem uma ampla participação dos jovens no sindicalismo, mas principalmente no setor, né, rural, da agricultura familiar. E é muito bom porque a gente fortalece a renovação. É claro que a gente tem enormes desafios, né? Avançar na educação do campo, avançar nas políticas públicas para que esse jovem permaneça no campo, avançar, né, para que o jovem possa ter qualidade, sentir parte do campo. E a gente precisa pensar nesse aspecto e a importância da participação do jovem, porque, né, a gente precisa lutar dos nossos grandes embargos e gargalos aí. Nós precisamos estar unidos, lutando, fortalecendo, né, atraindo mais jovens, trazendo mais jovens e colocando muito a importância do coletivo nesse processo. Sozinho a gente não avança, mas junto a gente vai longe e a gente consegue construir aí políticas que venham a favorecer o campo a partir também da política, né, do sindicalismo, do fortalecimento do que a gente acredita como concepção, que é uma sociedade mais justa, mais igualitária, que campo e cidade possam, né, ser fortalecidos, que não haja essa desigualdade que a gente vê hoje tão grande, principalmente na questão da renda, né, do desenvolvimento e da economia do nosso país. Acabamos de realizar um Festival da Juventude com a participação de 300 jovens dos 10 polos sindicais, em que você foi uma das convidadas. Quais foram suas impressões sobre a realidade da juventude rural de Pernambuco? Eu sou aqui do norte do país, né? Estar num festival de juventude no Nordeste foi muito prazeroso, estive muito feliz de participar, né? Foi uma realidade totalmente diferente do que a nossa, né? Uma juventude muito ousada, muito comunicativa, politizada, que participou e com certeza, né, com muito gás. E, nossa, eu me apaixonei muito pela dinâmica, por estarem muito bem organizados por polos, por regiões, né, em que os sindicatos têm fortalecido as políticas para a juventude. Eu vi que tem jovens entrando nas direções sindicais, na presidência sindical do sindicato. Então isso me deixou muito feliz, muito alegre, porque nem todos os estados estão conseguindo, né, avançar nesse discurso que a gente vê muitas vezes, muito discurso, mas na prática a gente não vê essa ampliação das políticas para a juventude. Eu consegui ver isso em Pernambuco, essa juventude aguerrida, guerreira, linda, e que, cara, me deixou muito, muito comovida, mas principalmente para levar isso para fora, né, para semear. Eu acho que a gente precisa semear que essa amplitude do que foi o festival em Pernambuco, e a gente vai fazer isso daqui, né, do estado, vai fazer isso a nível de Brasil. Eu acho que é importante ressaltar e colocar que a juventude, ela organizada, né, ela muda qualquer situação, qualquer cenário. Obrigada por esse bate-papo conosco, Cristiana. A tua trajetória de vida, né, no sindicato, na política partidária, é uma inspiração para a juventude rural de Pernambuco e de todo o país. Sigamos com a certeza de que sem presente não há futuro. De 16 a 18 de agosto, realizamos o 7º Festival Estadual da Juventude Rural. Teve muito depoimento emocionante por lá. Foi bonito ver a juventude tão engajada e em defesa da democracia brasileira. Confere aí o depoimento de Vinícius José dos Santos, que é do Sindicato de São Joaquim do Monte, e da jovem Jéssica Alves, da Diretoria de Mulheres do Sindimetal. E nós jovens devemos abraçar um compromisso agora, o maior compromisso é a política, eleger nossos deputados orgânicos. E eu queria também trazer experiências que a gente teve no nosso polo. Recentemente a gente se reuniu, a gente teve um diálogo sobre montar os comitês populares em cada sindicato. E a ideia seria a gente montar os comitês, comitês mais pequeno, 2, 3, 4 jovens, a gente ir aumentando esse nível. Porque imagina, você ter 30, 40 jovens no seu sindicato e sair para a rua e levantar a bandeira, e quem sabe você ser o presidente do seu município,
vocês são próximos vereadores. A gente tem que abraçar essa causa, porque tudo começa da base. E para a gente ter uma liderança forte, a gente tem que ter uma base forte também. De todas as discussões, ou a juventude, a gente vai fazer a política para a juventude, ou a juventude no diálogo da educação, saúde da mulher, ou a gente não tem várias jovens mães. Então a gente tem que discutir, para além só do nosso espaço, depois de ocupado, a gente ampliar esse espaço. E fazer questão de várias outras discussões, inclusive partidárias. Dizer a juventude está aqui, mas não estou só discutindo juventude, não. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP_oficial e no Facebook e YouTube FETAP.oficial. Esse podcast tem produção da Assessoria de Comunicação da FETAP. Roteiro e entrevistas, Ilka Oliveira. Locução, Gleiciane Nogueira e Ilka Oliveira. Montagem e edição, PH Assessoria de Comunicação. O podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar A Voz do Campo. Obrigada pela sua companhia. A Voz do Campo vai se despedindo agora, o podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e CONTAG.